Olá, olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo On e bem-vindos a mais um CPD, Doses Diárias de Leitura e Reflexão na Palavra de Deus. Terminamos aí a série de leituras em Daniel e hoje nós iniciamos uma nova série de leituras, um novo livro, um capítulo por dia, que é o Evangelho segundo João. Então, vamos lá para a leitura. Diz assim, a partir do capítulo 1, versículo 1, na Nova Versão Internacional. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como de um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. E voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse:
achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzindo é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: Siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Felipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que esta. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Evangelho de João é o evangelho talvez mais amado e talvez o mais lido entre os cristãos. Muitos consideram que o Evangelho de João tem uma linguagem fácil, uma linguagem de compreensão mais direta sobre quem é Jesus e o que ele significa para nós. E essa leitura que nós vamos fazer em João vai nos mostrar que João é muito mais profundo do que nós imaginamos que ele seja. A própria forma de João narrar o instante em que ele escreveu esse evangelho e como esse evangelho foi recebido pela igreja mostra que esse evangelho não é melhor do que os outros, mas tem uma visão singular e especial. João foi escrito numa época em que os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que nós chamamos de sinóticos, já haviam sido escritos. João narra relativamente poucos eventos que são comuns nos sinóticos. João se debruça mais sobre discursos. Mas veja como o evangelho de João começa. Começa com uma narrativa que é situada num ponto cronológico muito diferente. Mateus e Lucas, por exemplo, situam o início do evangelho no nascimento de Jesus. Marcos não está muito interessado com a história da natividade, mas João situa Jesus aonde? No princípio era aquele que era a palavra. Esse primeiro versículo faz nos lembrar do primeiro versículo da Bíblia, e no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, desde o primeiro versículo, João tem aí uma tentativa de nos mostrar que esse Jesus, que é o Filho de Deus, ele não somente é uma pessoa especial, ele não somente é um professor especial, mas ele é Deus, porque desde o princípio ele estava com Deus e tudo que existe foi feito por intermédio deste que é chamado de Verbo, a palavra de Deus. Quando nós vemos no Antigo Testamento, tudo é feito por meio da palavra de Deus. Mas aqui nós vemos, nesse primeiro capítulo muito especial, que aquele que é a palavra, aquele de quem nós ouvimos, aquele que é a própria expressão verbal de Deus, ele se torna carne e vem habitar no meio de nós. E aqui nós temos aí um bate-bola entre João e Jesus. Jesus é apresentado, depois João é apresentado, depois vem João de novo e começa a narrativa de como João, ele olhando para Jesus, que era o seu primo, ele olha, contempla e entende que aquele cara, esse Jesus, é verdadeiramente o Messias de Israel. Deus já havia revelado a João Batista que aquele sobre quem viesse o Espírito Santo seria o mesmo que não mais batizaria com água, mas batizaria com o próprio Espírito Santo, porque ele mesmo é ungido pelo Espírito Santo para pregoar as boas novas, para libertar dos cativos, para trazer liberdade aos oprimidos. De maneira que, na segunda parte desse capítulo, o verbo mais importante é ver. João olha para Jesus, entende que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os primeiros discípulos que são chamados, Simão, André, Filipe e Natanael, todos eles são convidados a ver. Venham e vejam.
Venham e olhem, contemplem que aquele que é a palavra se vestiu de humanidade e agora está no meio de nós. Esse Jesus, que é Deus, é também humano. Nós podemos vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo, vendo ele na nossa frente. Porque ele é o verdadeiro Messias, ele é o verdadeiro Salvador. É o mesmo convite que se estende a nós hoje. Que nós venhamos à presença de Jesus, que nós o contemplemos, não mais de forma física, como aconteceu quando Jesus se encarnou, mas pela fé. Nós olhemos para ele, contemplemos a glória de Deus encarnada no Filho e assim sermos alcançados pela sua graça, termos a nossa vida transformada. O epicentro da nossa vida, aonde todas as coisas devem orbitar, que é a mesma essência do Evangelho, é a pessoa do Senhor Jesus. Esse Senhor Jesus, que João começa a narrar de forma tão distintiva, já no começo, colocando esse Jesus no mesmo patamar do Deus Pai, porque os dois, dentro da Trindade, formam uma só divindade. Esse Jesus que, mesmo sendo Deus, ele veio, habitou no meio de nós e nós vimos e podemos ver a sua glória, glória do unigênito do Pai. Quando nós lemos esse capítulo, é impossível nós ficarmos indiferentes e do nosso coração não ficar aquecido pela presença bendita de Jesus Cristo, o Senhor. Venham e vejam, experimentem quão bondoso é o nosso Jesus. Continuamos a nossa leitura no próximo episódio, querendo Deus. Tchau, tchau.